Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar essa live falando sobre dieta low carb no câncer, né? Especificamente mais focando no emagrecimento. Boa noite, tudo bom, Adriana? Luana, tá sempre aí. Tudo bom, pessoal? Diga se estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Eu vou colocar o tema da live aqui. Dieta low carb no câncer. Eliane Ferreira. Bom, pessoal, vocês falam de onde, gente? Vou dar uns 2 minutinhos aí pro povo entrar. Me conta de onde vocês são. Luana, você fala de onde? Luana às vezes fala comigo. Boa noite, Lima. Rio Lima tá aí. Da Bahia. Ah, que legal. Ai, adoro essa terra maravilhosa. Ai, Santos, bacana. E aí, Carol, tudo bem? Londrina. Ai, minha irmã já morou aí em Londrina. Falou que é frio a beça. Eu tô aqui no Rio de Janeiro que tá um calor que só Jesus. Esse outono aí, ele tá bem gostoso. Não esfriou ainda, não. Bom, pessoal, é o seguinte, resolvi fazer essa live porque eu vejo que muitas nutris ainda têm dúvidas sobre se pode fazer dieta de perda de peso para paciente com câncer. Ai, Sandra tá aí, fala de onde? Engenheiro Paulo de Fronten. Ah, do Rio, aqui do Rio, que bom. O Brasil todo fechado com a Paula. Maravilhoso, gente. Que ótimo. Galera fechada aí junto comigo, meu. Hoje vamos falar como é que a gente vai emagrecer esse povo, né? Então o que acontece? Eu recebo muitas dúvidas de nutri perguntando se pode fazer dieta para emagrecimento para paciente com câncer, para paciente em tratamento, né? E a maioria das pacientes com câncer de mama, principalmente, são pacientes que têm sobrepeso e obesidade. Elas já chegam com esse diagnóstico. E quando começam o tratamento, até o tratamento terminar, que é um tratamento longo, passa por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, as pacientes às vezes ganham peso e tal, e a gente precisa controlar esse peso. E uma das estratégias que temos é a dieta low carb. Então, ao longo desse mês de maio, eu vou falar sobre 4 estratégias de emagrecimento para paciente com câncer, que a gente pode aplicar, quais as restrições, quem a gente não pode. Então esse vai ser o assunto de hoje. Então bora lá para nossa live, já chegou uma galerinha aí, eu vou começar contando com quem chegou na hora, né, gente? Então eu vou falar sobre low carb, o que é uma dieta low carb, quais são os benefícios dessa dieta low carb, né? Além do câncer, quem mais se beneficia dela, quais são os maiores desafios na prescrição, principalmente para nós nutris, né? O que a gente mais encontra de dificultador na hora de prescrever esse tipo de dieta e o que eu posso fazer durante a minha consulta na prescrição para que o paciente tenha maior adesão a esse planejamento alimentar, a essa estratégia de dieta, de planejamento alimentar que a gente vai traçar para ele, tá? Bom, então se vocês têm alguém, conhece alguém que tá tentando emagrecer, que tem câncer e tal, encaminha na setinha essa live para essa pessoa, que pode ser muito importante ela assistir. Pode ser paciente seu, não tem problema, ele vai me ver aqui, mas ele quer o acompanhamento, é com você, tá? E se ele já tá fazendo, melhor ainda, é bom que vai reforçar isso na cabeça dele, certo? Bom, vamos lá então. E outro recadinho importante. As perguntas, no final, eu sempre deixo um tempo para abrir para as perguntas sobre tudo que eu falei aqui, ou perguntas, enfim, outros temas relacionados ao câncer. Então a gente sempre tem esse bate-papo no final para eu tirar dúvidas, principalmente sobre o tema da live, mas também sobre outros temas. Então coloca a dúvida de vocês no pontinho de interrogação, mas eu geralmente falo aqui várias dúvidas que eu já sei que a galera vai me mandando. Bom, então vamos lá. O que é uma dieta low carb, né? A dieta low carb, ela consiste numa dieta, num planejamento alimentar ou numa estratégia que ela pode ser utilizada momentaneamente por um período como uma estratégia de ingestão reduzida de carboidratos com o objetivo ou de emagrecimento ou melhora do perfil lipídico, mas geralmente ela é implementada para emagrecimento, tá?
E uma low carb clássica, uma dieta low carb clássica, o que ela prega? Ela prega a ingestão de carboidrato de no máximo 150 gramas de carboidrato por dia. Ou seja, é uma quantidade baixa de carboidrato quando a gente compara a dieta da população hoje, que é rica em pão, bolo, biscoito, tudo é um biscoitinho, um pãozinho, um creme cracker, né? Ou se não, muita fruta, né? Ou a pessoa bebe suco o dia inteiro. São todos os problemas de emagrecimento que eu costumo ver no consultório, e não é um problema só de pessoas que não têm câncer, é um problema de pacientes que chegam com esse diagnóstico também. Afinal de contas, o sobrepeso e a obesidade está de mãozinhas dadas com praticamente todos os tipos de câncer. Então, câncer de cólon, muito, câncer de mama, câncer de próstata, alguns tumores cerebrais. Então, todos esses tipos de câncer estão ligados ao sobrepeso e à obesidade. Então, quando a pessoa, né, mas falando sobre essa dieta low carb, a clássica, nem sempre é o perfil de dieta que a gente vai começar introduzindo num paciente. Então, quando o paciente ele já tem uma redução do consumo habitual, então ele tem lá a dieta dele, que ele segue da vida dele, a rotina alimentar dele habitual. Quando a gente pega essa dieta habitual de um paciente oncológico, principalmente, estando ele em quimioterapia, em radioterapia, em hormonioterapia, e a gente reduz um pouco a quantidade de carboidrato ali, fazendo uma melhora qualitativa, não obrigatoriamente chegando nessa quantidade de 150 gramas de carboidrato por dia, isso já vai causar para esse paciente um déficit calórico e ele já vai ocasionar uma perda de peso. Então, isso pode ser feito num paciente que tem sobrepeso e obesidade durante um tratamento. Principalmente se esse paciente tem sintomas leves, né? Então, não tem tantos sintomas que impede ele de se alimentar, que dificulta a ingestão alimentar dele. Então, muitas vezes, é só pedir para o paciente, né? Conversar com o paciente, negociar ali com ele, para ele tirar a adição de açúcar das bebidas. Isso não é fácil. Mas você pode iniciar com uma estratégia de redução. Então, se o paciente bota um sachêzinho de açúcar, você pede para ele botar meio, pede para ele botar um terço. Então, qualquer estratégia minimamente que leve à redução de carboidrato da ingestão habitual dele, você já está iniciando um processo de dieta low carb, né? E esse é o processo. A gente inicia com uma redução leve de carboidrato e aí depois vai aperfeiçoando isso. Por quê? Senão o paciente não consegue seguir, senão fica muito difícil, senão ele tá ali super empolgado no momento da consulta, achando que vai conseguir, só que depois ele vê que realmente aquela quantidade está muito aquém do que ele se alimenta, e aí vai ficando um processo um pouco mais complicado. Principalmente no paciente que está em tratamento, que tem várias questões aí, tem ansiedade, tem a medicação que leva ao aumento de peso, enfim. Então, a ideia é fazendo a redução gradativamente. E não só fazendo a redução gradativa, como também tirando, né, evitando, reduzindo os carboidratos simples. Então, o que é carboidrato, gente? Eu nem falei isso aqui, né, porque tem paciente aí para eu explicar. Pão, bolo, biscoito, batata, aipim, inhame, frutas em gerais, né? Então, tudo isso tem carboidrato presente ali naquele alimento. Verduras e legumes, brócolis também tem carboidrato, numa quantidade muito menor do que numa batata, por exemplo, mas tem carboidrato ali, tá? Então, o ideal, né, que a gente comece com essa redução, principalmente dos carboidratos refinados, e coloque carboidratos complexos, né? Então, por exemplo, um pão integral, uma batata, alimentos que tenham fibra ali, que são nutritivos também, são ricos em carboidratos, mas você já vai estar fazendo uma melhora qualitativa nessa alimentação desse paciente. Então, eu fiz um cálculo simples aqui, agora é a parte boa da dieta low carb que a gente vai falar. 150 gramas de carboidrato, mais ou menos, ela é equivalente a qual tipo de cardápio? Então, botei aqui um cardápio simples. Então, se o paciente comer 2 fatias de pão integral com queijo Minas no café da manhã, 2 colheres de sopa de arroz e meia concha de feijão no almoço, 2 frutas e 2 colheres de sopa de arroz e feijão no jantar, esse paciente aí já atinge a quantidade de 150 gramas de carboidrato por dia. Então, quem é o paciente que eu estou atendendo? O paciente, ele come 6 colheres de sopa de arroz.
Se eu colocar 2, vai ser uma redução muito grande. O paciente come 4 fatias de pão integral ou pão comum por dia. Aqui eu botei pão integral no cálculo. Eu não calculo dieta não, tá, gente? Eu não calculo dieta para paciente oncológico de jeito nenhum. Eu só fiz esse cálculo aqui para mostrar para vocês como é a quantidade baixa. E aí, o que eu mais vejo dos pacientes é open bar de fruta. Então, nossa, eu consumo muita fruta. Eu falo, mas quanto de fruta por dia? Ah, eu como fruta o dia inteiro. Passei na fruteira, vou lá, belisco uma frutinha, aí passei, belisco mais uma. Isso também é carboidrato. Isso também vai ter impacto na glicemia do paciente. Uma outra coisa que eles relatam muito. Ah, eu tomo vários copos de suco por dia. Então, o suco também vai aumentar a glicemia do paciente, depois ela vai cair. Isso também envolve o ganho de peso desse paciente. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento. Mas, para alguns pacientes, você colocar essa quantidade de carboidrato, né, vai ser algo satisfatório para ele. Então, a gente tem que entender como é que é o perfil alimentar deste paciente e começar uma redução gradativa de carboidratos. Antigamente, logo quando começou a low carb lá em 2015, né, eu sou uma fã e utilizo muito, a gente achava que uma dieta low carb não poderia ter batata, aipim, inhame, arroz, pão integral. Só que a gente esquecia de contabilizar a quantidade, né? Então eu coloquei uma dieta aqui que tem carboidratos, né? Tem carboidratos simples, como arroz, por exemplo, mas a gente controla a quantidade. E aí a gente consegue fazer uma dieta low carb. Se o paciente comer um brigadeiro, eu não sei quantas gramas de carboidrato tem um brigadeiro, tá? Depende do tamanho. Mas se o paciente comer um brigadeiro no dia e ficar só com aquilo, ele está fazendo uma dieta low carb. Com que qualidade, quais nutrientes vai levar para ele, que saúde ele vai ter com aquilo? Nenhuma, né? Então, a dieta low carb, ela precisa ser manejada e personalizada de acordo com cada perfil de paciente. Dieta low carb que todo paciente tem na cabeça só vai ter proteína. Então é só queijo, carne, oleaginosas, leite, ovo. Não é assim, gente. A base da dieta low carb é feita de vegetais. Vegetais que não sejam raízes, tubérculos. Mas a gente viu aqui que dependendo do plano alimentar que eu montar para ele, dá para entrar com certeza um pouco de arroz, um pouco de raiz. Então dá sim pra gente colocar. É só dosar a quantidade, a frequência alimentar que o paciente vai consumir esses alimentos. Beleza? Bom, Paulo, tudo bem. Já entendi o que é dieta low carb. Dá um joinha aí pra mim se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Se eu tô falando termos muito técnicos. Coloca aí um joinha quem tá entendendo, por favor, nos comentários. Só pra me dar esse feedback. Se estão entendendo, coloca aí. Ah, maravilha. Ótimo. Bacana. E bota as perguntinhas lá no pontinho de interrogação que no final eu vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Então já pode ir colocando as perguntinhas lá que no final eu respondo todas. E vamos lá. Quais são os benefícios da dieta low carb, né? Bom, o principal deles que a gente fala em paciente oncológico tem 2, né? Redução da glicemia, que esse paciente já vem com uma glicemia elevada e o tratamento pode levar ao aumento da glicemia, tanto a hormonioterapia quanto a quimioterapia. São 2 tratamentos que podem elevar a glicemia. A perda de peso, né, que vai ocorrer, ou não só muitas vezes a perda de peso, mas o controle do peso. Fazer com que esse paciente durante o tratamento não ganhe peso, o que nós não queremos. Então não é recomendado para o paciente durante o tratamento ganhar peso, se ele já tem sobrepeso e obesidade. Então muitas vezes eu faço uma redução de carboidrato na dieta, uma low carb personalizada para ele, apenas para eu controlar o peso, para ele não ganhar. Eu não vou nem chegar a fazer com que o paciente emagreça, mas eu vou fazer com que ele não ganhe, pelo menos eu já estou no lucro. Então isso já está bem sedimentado para mastologista, para médicos, para oncologistas, eles já sabem disso. Principalmente nesse perfil de paciente que tem um sobrepeso e obesidade importante. Então, os benefícios: melhora da glicemia e redução da glicose. Principalmente, então, se é um paciente diabético, eu posso fazer a low carb? Sim, deve. Porque as medicações que ele faz durante a quimioterapia vão aumentar a glicose dele. E ele não pode deixar de tomar essa medicação, como corticoide, por exemplo. E aí eu preciso controlar onde? É que ele vai ter que usar o corticoide vai aumentar a glicemia dele, eu tenho que controlar na alimentação.
né? Para ele ficar com uma glicemia equilibrada ali na média. Isso melhora o perfil lipídico, isso melhora a inflamação, dores no corpo, articulares, principalmente quando o paciente está fazendo hormonioterapia. A hormonioterapia causa uma inflamação, causa dores no corpo. Quando a gente reduz o carboidrato daquele paciente, ele acaba respondendo, de imediato, é na semana que a gente coloca, que ele já começa a seguir, ele já começa a ver melhoras. A perda de peso, o paciente vai ter maior saciedade. Por que ele vai ter maior saciedade? Porque ele vai saber aproveitar a gordura natural presente nos alimentos. Então, um queijo que é mais gorduroso, não precisa ficar só naquela coisa de queijo amarelo. Então, ele vai saber se beneficiar dessas gorduras boas provenientes dos alimentos. Se o paciente tiver muita infecção urinária, então tem candidíase de repetição, infecção urinária direto, né? Que é uma coisa presente nas mulheres, o câncer de mama está em quem? Nas mulheres. Então, isso melhora a candidíase de repetição, melhora a infecção urinária e o que todo mundo quer durante o tratamento, reduzir o edema. Então, o paciente fica inchada, retém líquido já por conta do sobrepeso e por conta do tratamento também, seja ele quimioterapia, seja ele hormonioterapia. Então, a redução de carboidratos vai ajudar na melhora desse edema. Então, a gente pode ficar bem tranquilo num paciente, principalmente com esse perfil que eu tô falando aqui. Tem outros também que eu já vou citar, que a gente pode fazer uma redução gradativa de carboidratos desse paciente. Paula, é todo o perfil de paciente? Não, tem alguns que são principais. Os 3 principais tipos de câncer que a gente deve controlar mais o peso são câncer de mama, câncer de próstata e glioblastomas cerebrais, né? Então, esse paciente com glioblastoma, muitas vezes ele ganha um certo peso durante o tratamento, né? Ele já vem com sobrepeso, ele faz utilização de corticoide em alta dose, então a gente precisa controlar. Esses são os 3 principais perfis de paciente oncológico que a gente deve, né, tem uma liberdade maior de aplicar essa estratégia. Nem tem liberdade, deve ser aplicada para evitar o ganho de peso durante o tratamento. Então, o paciente com esse perfil, mama, próstata e tumor cerebral, ele já chega com sobrepeso e obesidade, e aí a gente precisa iniciar essa redução de carboidratos para a gente promover uma perda de peso lenta e gradual durante o tratamento, ou fazer com que esse paciente não ganhe peso, tá? O ganho de peso durante o tratamento, ele tem diversos riscos para o paciente, né? E motivos para levar ele a ganhar peso. Então, durante o tratamento, o paciente pode ter muita ansiedade, isso ele acaba descontando na comida. A utilização do corticoide leva esse paciente a aumento de peso. A hormonioterapia, né? Eles falam que a hormonioterapia faz o ganho de peso. Não é que faz o ganho de peso, é que o paciente muda a rotina alimentar, muda o estilo de vida, né? Mas a gente consegue fazer um paciente em hormonioterapia, em câncer de mama, emagrecer? Vários. Eu tenho uma lista, porque hoje eles não estão aqui presentes, que geralmente eles estão aqui presentes na live também. Então, assim, vários que conseguem perder peso na hormonioterapia. E essa é a fase de usar mais estratégia e dar uma apertada na dieta para promover a perda de peso durante esse período. Se o paciente está na quimioterapia, isso é um processo difícil para ele, já tem uma obesidade importante, o nosso maior objetivo no paciente na quimioterapia é fazer com que ele não ganhe peso. Se ele não ganhar peso, muitas vezes, a gente já tá, super no lucro, super. Porque tem pacientes que durante a quimioterapia ganham de 5 a 10 quilos, né? O que não é interessante também, porque isso impacta na dose da quimioterapia. Muitas vezes o médico tem que recalcular a dose de quimioterápico, então, ou seja, ele vai receber uma dose de quimioterápico um pouco maior, ele vai ser mais intoxicado com isso, e a gente não quer. Então é importante desde o primeiro dia, porque o paciente chega no consultório achando que todo paciente oncológico vai perder peso, né? Principalmente mulher. Aí já tem umas que até falam, a Maris que vem para o bem, eu falo, não, querida, não vai perder peso. Não é o que acontece na maioria dos pacientes, tá? Tem pacientes, 10% das pacientes com câncer de mama pode ter peso normal, pode perder um pouco de peso durante a quimioterapia, mas é pouca coisa. A grande maioria está com sobrepeso e obesidade, a gente precisa melhorar, fazer uma melhora qualitativa dessa dieta da paciente para que ela consiga perder peso ou consiga controlar o peso.
Porque na fase da quimioterapia a gente faz com que ela controle, com que ela não ganhe mais peso. E aí depois que passar toda essa fase, diminuiu a ansiedade, ela tá melhor, tá psicologicamente mais fortalecida, encarando melhor o tratamento. A gente tem que contar com o psicológico da paciente. A gente consegue na hormonioterapia, aí sim, de fato, começar a promoção da perda de peso, de fato, com a estratégia low carb e ir apertando ela com o passar do tempo. Beleza? Bom, quais são os maiores desafios para nós nutricionistas, e até para quem tá seguindo também, né? Prescrever esse tipo de dieta ou ter essa conduta nutricional para um paciente. Primeiro problema que eu vejo de várias alunas que eu tenho. Já começa a querer fazer uma low carb estritamente rigorosa ali com o paciente. Independente do quanto de peso que ele tem, independente do plano alimentar que ele está seguindo, independente da rotina habitual de alimentos que ele consome. Então, calcula já uma dieta para o paciente com 150 gramas de caloria e já fala, corta arroz, corta batata, corta aipim, corta inhame, só pode comer verduras e legumes e proteína, e ovos e queijo, e fruta, só fruta low carb. Difícil, gente. Não é fácil mudar hábito. Não é. O paciente tem aquele hábito de acordar todo dia de manhã, nem sabe se tá com fome, se não tá com fome, comer aquele pãozinho lá e tal. E aí você vai virar assim, não pode. Cortou, não pode pão, só ovo mexido no café da manhã. Gente, não é todo mundo que tolera ovo mexido no café da manhã. Ainda mais se falando de pacientes, né? Pelo menos ali com os 50 e poucos anos. É difícil. Não é fácil mudar isso. Ainda mais nesse período, né? Pô, já vou ter que perder tanta coisa, já vou perder o cabelo, já vou ter sintoma. Eu ainda tenho que largar o meu pãozinho, o café com leite do café da manhã. Então, primeira coisa, não comece querendo fazer a low carb restrita extremamente como manda o figurino, como é uma low carb clássica. Começa fazendo uma redução gradual de carboidratos daquele paciente. Isso já vai ter um impacto positivo, ele já vai se sentir motivado, ele já vai conseguir perder mais peso. Outro desafio, né, o que eu vejo, não fazer essa redução gradativa com o paciente, né, com o passar do tempo e das consultas. Então é um processo, gente, é uma evolução. Então ele chega no seu consultório, o primeiro plano alimentar dele vai ter X quantidade de carboidrato, vai ser liberado alguns alimentos. Na próxima consulta, dependendo da evolução, esse nível vai baixar mais ainda. Não, então peraí que agora a gente vai trocar as frutas, agora a gente vai reduzir essa quantidade aqui de carboidrato, vai aumentar isso daqui de alimentos com menor teor de carboidrato. Então, isso vai sendo evoluído ao longo do processo, até quem sabe um dia a gente conseguir chegar aí com 150 gramas, o que é bem difícil. Na minha prática, eu posso te dizer, uns 200, 250 a gente até consegue. Mas precisa explicar isso para o paciente, né? Porque essas mudanças são difíceis. Então, outra coisa, né, que às vezes a gente na consulta se perde, não entender os gatilhos que levam o paciente a ter um descontrole e fome emocional. Então, começar a conversar com o paciente que ele não come apenas por fome, que ele deve comer apenas por fome, que hoje ele come por diversos motivos, é aquele apego à refeição do café da manhã que ele está acostumado a fazer. As pessoas não sabem disso, gente. Ah, você toma um café? Não posso sair de casa. Mas você tem fome? Ah, não sei. Acho que não. Então a gente precisa começar a conversar sobre isso com o paciente. Não é que a gente vai cortar ou mudar, mas precisa começar a plantar essa sementinha na cabeça dele. Olha, a gente tem que comer quando a gente está com fome. Fome e saciedade é importante. Durante o tratamento, esse perfil de paciente que eu falei não tem sintomas tão graves que impactam a redução da ingestão alimentar. E se tiver, esses sintomas duram poucos dias. Duram 3, 4 dias no máximo e depois ela volta a ter apetite de sempre. Tá? Então, a gente precisa entender quais são os gatilhos. Eu lembro que eu tenho uma paciente, ela não tá aí hoje, mas ela falava que o maior gatilho dela para ela se descontrolar e comer uma barra de chocolate era quando ela estava voltando do trabalho, neste trajeto. Então, aí neste momento, eu precisei dar alternativas para ela, dar opções de lanchinhos, de docinhos fit, mais saudáveis, com menor teor de açúcar, para ela comer nesse momento. Ensinar a fazer bolinhos, né, de banana com frutas secas. Então é melhor ela comer um punhadinho de ameixas, um potinho com alguns damascos do que uma barra de chocolate.
né? Então a gente precisa entender quais são esses gatilhos que levam a pessoa a se descontrolar, né? Se é uma briga com um familiar em casa, e aí ela dana a comer descontando na comida. Então é aquele comer emocional. Então ela tá comendo não é por fome. É algum gatilho e você trabalhar isso com ela na consulta para ajudar ela a enxergar isso e começar a tomar outras condutas para melhorar essa questão, tá? Um outro desafio também é que eu vejo que os alunos não explicam sobre fome e saciedade. Então explicar que é importante a gente comer quando tá com fome, que é importante a gente saciar. Então saciou, parou. Não precisa comer além da saciedade. A gente tem o hábito de botou comida no prato, vai comer até o fim, mesmo que não esteja com fome. Não tô falando pra ninguém jogar comida fora. Eu também tenho esse hábito e é muito difícil largar. Mas sobrou, bota no potinho, bota na geladeira. Tá com fome? Aquilo ali vai ser a próxima refeição dele. Não, eu tô com fome, mas acho que só um pedacinho de pizza. Eu tô com fome, mas um pãozinho eu gostaria. Comida não. Então é começar a conversar sobre isso com o paciente, né? Pra ele ter o ato de comer mais consciente. E o paciente na quimioterapia, ele precisa entender disso também. Ele precisa começar a entender essas questões de fome e saciedade. E uma outra coisa é o paciente, vocês não prestarem atenção nas medicações. Para paciente que está fazendo uma alta dose de corticoide, gente, é como se tivesse um buraco negro que você dá alimento, dá comida, ele tá querendo comer, tem uma avidez muito grande e só quer carboidrato. Então, assim, não adianta. É um buraco negro que tem lá dentro que o paciente não consegue parar de comer. E ele só quer carboidrato, porque a glicose tá alta e ele tem avidez, ele quer cada vez mais comer mais carboidrato. Então, analisa as medicações do paciente, porque aí vai fazer você entender o quão aquilo é difícil para ele. E é difícil mesmo. Então, aí eu colocava mais fruta, porque é melhor, às vezes, nesse caso que ele faz esse tipo de medicação, é melhor ele comer fruta do que comer pão ou de comer outros alimentos que têm um teor de carboidrato muito maior, tá? Porque o paciente que tá usando corticoide, ele só vai se saciar com o carboidrato. E aí o ideal é a gente fornecer um carboidrato de menor índice glicêmico, de menor carga glicêmica para ele, com mais fibra. Então pedir para ele colocar na fruta chia, linhaça, aveia, para aquilo aumentar a saciedade dele e ele ficar bem, tá? Bom, e outra coisa, não pontuar com os pacientes a importância da gordura na nossa vida. Quando chegou a indústria do Diet Light, toda a população leiga, né, que não entende muito de alimentação, começou a consumir produtos Diet Light a rodo. E, gente, a indústria, quando ela tira uma coisa, ela coloca outra. Então, se ela começou a produzir produtos light, por exemplo, né, com menor teor de gordura, o que ela colocou ali para deixar mais palatável? Carboidrato. Então é só ler a listinha de ingredientes, vão ver amido modificado. E aí a galera começou, né? Querendo emagrecer, o Diet Light, a diabetes fez o quê? Lá pra cima, né? Porque os pacientes, as pessoas estavam se entupindo de alimentos mais ricos em carboidrato com poucas gorduras. Então é pra gente saber aproveitar a gordura natural dos alimentos. Então eu só recomendo, dependendo do caso, né, se o paciente não tiver alguma outra comorbidade que envolva redução de gordura, né, como por exemplo uma cardiopatia ou algum problema na produção, né, de lipase, de enzimas digestivas que ajudam a digerir as gorduras, eu indico o iogurte natural, pode utilizar um queijinho amarelo, não tem problema nessa estratégia low carb, né? Então, eu falo com o paciente para ele ter medo, não ter medo das gorduras, utilizar azeite na salada. Então, consumir alimentos gordurosos para dar uma certa saciedade. Não ficar averso à carne que tem um pouquinho de gordura, pode consumir. Porque isso são hábitos arraigados que as pessoas têm na cabeça. Então, é importante falar, é importante esclarecer. Muita coisa mudou, a nutrição evoluiu, não é mais como era antigamente, certo? Uma outra coisa que eu vejo como que muita gente deixa de falar é que o paciente assim, ele chega, não, agora tô de dieta, tô fazendo uma dieta low carb, ele vai na loja de produtos naturais e compra tudo que tem lá. É pão sem glúten, é massa de pizza fit, é coxinha fit, é não sei o que lá fit e pronto, ele enche o estoque dele de comida fit.
Só que, gente, o fit não é pra comer à vontade. E o fit tem um pouquinho menos, ou é um pouco mais saudável. Muitas vezes ele nem tem menos carboidrato, ele não é menos calórico por conta disso. Ele é um pouquinho mais saudável, mas ele tem a mesma quantidade de calorias, às vezes, do que um produto normal, do que um salgadinho normal. Então é importante explicar isso, que ele acha que a loja de produtos naturais é o mundo da vida dele, que ele vai gastar todo o dinheiro dele lá e ele vai comer tranquilamente e não vai engordar. Aí quando chega na próxima retorno do paciente, tá lá, o paciente contando isso, né? Que ganhou peso, porque foi na loja de produtos naturais, aí comprou bombom, comprou chocolate, comprou pizza. E a quantidade que ele tá comendo, você dosou? Por isso que eu já falo, pode até ir lá, mas não é open, não é à vontade, não é todo dia e não é toda hora. É um momento ou outro, para momentos eventuais, que pode ser menos calórico do que o normal, mas não é 0 calorias, tá? Nem 0 carboidrato. Bom, e aí, o que a gente precisa fazer, né? Esses são os desafios que a gente encontra no dia a dia. O paciente fala que vai seguir, não segue, fala que vai sair da sua consulta super animado, e aí volta a não perder o peso, não conseguiu aplicar, enfim. Quais são as estratégias que eu utilizo para fazer com que o paciente tenha uma maior dieta, uma maior adesão à dieta de redução de carboidrato? Bom, primeira coisa, fazer a redução gradativa. Independente se eu vou chegar a 150 gramas de carboidrato ou não, eu faço essa redução gradativa e vou acompanhando ao longo do tempo com o paciente. Segundo, dar opções, né, menos calóricas de doce. Hoje a indústria está aí lotada de docinhos gostosos, com xilitol, com eritritol, com vários adoçantes mais saudáveis. Então, se o paciente tolerar, dê essas opções para ele. É importante, gente, a gente como nutricionista tá antenado nessas coisas. Não precisa ficar louco com tudo, mas, né, dá uma pesquisada em lojas de produtos naturais, vê o que tá rolando, prova, experimenta, lê os ingredientes e envia pro paciente. No curso Nutrionco na prática, os meus pacientes sabem disso, eu dou um guia de mercado para eles, onde eu coloco foto lá de tudo isso. Então, todos os chocolatinhos fit que eu indico, eu coloco a foto lá, porque o paciente, né, o visual a gente grava melhor. Então, a gente tem uma memória fotográfica muito melhor. Então, às vezes a gente viu uma pessoa, fala, não conheço aquela pessoa de algum lugar, mas não sei o nome dela, mas o rosto eu já vi alguma vez. Então, foto é bem bacana, então eles visualizam melhor isso. Então, eu coloco lá várias opções das marcas que eu recomendo, tá? Bom, explicar sobre esse processo de evolução da dieta. Porque tem paciente que chega lá, não, mas já vai botar arroz na dieta low carb? Não, mas já vai botar isso? E aí ele quer sair de lá com aquela dieta low carb restrita, porque ele já ouviu falar, ele sabe o que é, a internet tá aí, várias pessoas emagreceram, né? E não, mas na dieta low carb não pode batata. Ah, mas pode fruta doce? Ah, mas pode caqui? E aí você precisa explicar para ele o que consiste essa estratégia, como é que é essa questão de redução, como é que é a evolução de cada cardápio, que é uma dieta que vai evoluindo gradativamente. O cardápio dele da primeira consulta não é o mesmo planejamento alimentar da segunda consulta, né? Tudo vai dependendo do resultado que o paciente tem. Então a gente precisa explicar essa evolução com ele. Por quê? O que acontece? Se eu faço uma estratégia muito apertada de redução de carboidrato, o paciente ele vai sentir muita fome, vai ser muito sofrido para ele, pode causar efeito rebote depois e ele acabar consumindo mais calorias ainda. É igual elástico, gente, paciente em emagrecimento, em quimioterapia ou hormonioterapia, quanto mais a gente aperta a dieta, quanto mais a gente puxa o elástico, mais rápido volta. Então é isso que a gente não quer. A gente quer promover um emagrecimento no câncer de maneira saudável, qualitativa, não deixando o paciente sem micronutrientes importantes. Até porque eu não tenho que lembrar que eu não posso baixar a imunidade desse paciente, né? Eu preciso que ele leve o tratamento até o fim. Independente de estar sobrepeso ou não, eu preciso botar qualidade naquela dieta. Eu preciso botar micronutrientes ali com verduras, frutas, legumes, tá? Bom, controlar as quantidades ingeridas, não é porque uma dieta é low carb que ela tá liberada de queijo, liberada de quantidade de ovo, liberada de quantidade de manteiga. Não, as quantidades são importantes, como vocês viram aí. Eu coloquei vários alimentos que não são taxados como low carb, mas dentro daquelas quantidades ali que o paciente consumir, ele estaria tranquilamente fazendo uma dieta low carb. Então a gente precisa controlar as quantidades. Então dizer a quantidade de fruta, dizer a quantidade de vegetais, tá?
Bom, orientar o paciente a se observar quando se sentir satisfeito e evitar de comer além da saciedade. Quando o paciente faz uso de corticoide, como eu disse, isso é algo mais difícil para ele, porque ele vai relatar que ele está o tempo todo com fome, e aí a gente precisa dar alimentos menos calóricos nesse momento. Trabalhar a frequência da ingestão dos alimentos ricos em carboidratos, como pães, doces e massas. A pessoa acha, não, tô fazendo uma dieta low carb, não posso comer. Aí o paciente fica 20 dias sem comer pão, bolo, biscoito e doces. E depois dos outros 10 dias ele chuta o balde e come todos os dias. Tudo que ele estava habituado a comer, ele para de comer. Então é liberar para o paciente. Falar, olha, eu tô cortando aqui, eu tô reduzindo aqui, mas eu vou liberar eventualmente. Eu vou liberar nessa frequência, eu vou liberar 2, 3 vezes na semana. Então, eu vou orientar para o paciente que ele vai ter momentos, sim, que ele vai poder comer a macarronada, que ele vai comer o doce normal que ele quer, que ele vai comer o pão que ele quer. Só que isso que ele fazia 7 vezes na semana, eu vou botar 3. Poxa, já vai fazer uma diferença incrível na vida dele. Ele vai saber que ele vai poder comer, ele vai ter os dias para poder comer. E ele vai conseguir perder peso comendo. Então, vai ser a maior felicidade da vida dele. Então, seguir a dieta 100%, gente, só um perfil de paciente, marombeiro. Esse segue 100%. O resto é 80%, 70% que ele vai seguir o planejamento alimentar. Então, tem que dar espaço lá. É só pensar igual a gente. Final de semana a gente não quer comer besteira? Eu, pelo menos, quero. Vocês não querem, não? Então, final de semana eu quero comer bolo, quero comer chocolate, quero comer um hambúrguer, quero comer uma pizza. Então, eu me controlo durante a semana para ter meus momentos livres ali de final de semana. E é o que eu faço, eu me ensino meus pacientes também. Então, por que eu posso e ele não? Ele também pode. Só que vai ser, com certeza, mais controlado e uma frequência menor do que ele fazia. Beleza? Bom, então destinar momentos para isso, né? Momentos para ingerir esses carboidratinhos que ele mais adora, para ingerir um brigadeiro, um pãozinho francês, aquela macarronada, carbonara delicioso. Então, falar que ele vai ter momentos para isso. Outra coisa muito importante que eu vejo que ninguém faz, alinhar a expectativa à realidade. Então, olha, isso é um processo, a gente vai demorar X tempo para perder tantos quilos. Se a gente não conseguir agora, durante a quimioterapia, que é essa fase mais complicada, mais complexa, por conta do uso das medicações, mais pra frente a gente vai chegar no momento pra isso. Então, alinhar essa expectativa e realidade com o paciente é de suma importância. Mostrar um plano terapêutico pra ele. Olha, o seu tratamento ele vai durar, em média, X período. Até para o paciente se programar financeiramente, né, gente? Você não vai falar, consulta com o nutricionista eterna. Não, quando a gente chegar a essa meta. Estipular metas pro seu paciente. Então, o alinhamento de expectativa e realidade é de suma importância com o paciente em emagrecimento, que é um paciente extremamente ansioso e ele quer perder 10 quilos no mês que vem, né? Então, é isso. Evoluir a dieta low carb com o passar do tratamento junto com o paciente, então evoluindo os planos alimentares, evoluindo os alimentos que vai cortando, que vai deixando e ao longo do tempo reduzir essa quantidade de carboidrato, né? Pra gente reduzir o máximo que aquele paciente conseguir até ele chegar no objetivo dele, tá? Bom, sem comprometer as fases que o paciente tá. Então, se ele tá na quimioterapia, aquilo tá muito puxado pra ele, o ideal reduz um pouco só, espera ele passar por aquele momento, tenha paciência, você também como profissional, que às vezes a gente não tem, e depois lá na hormonoterapia a gente promove esse emagrecimento de maneira mais efetiva, tá? Então eu tô falando aqui mais desses tipos de câncer que é comum, mas também tem pacientes com câncer de cólon que eu já apliquei estratégia low carb tranquilamente, que o paciente estava muito sobrepeso, com muita obesidade, então ele precisava controlar aquele peso e não ganhar mais peso. Então, assim, isso serve também para outros tipos de câncer, dependendo do estado nutricional que o paciente tiver, tá? Bom, explicar os benefícios, né, dessa redução da ingestão de carboidratos durante o tratamento para ele. Então, que vai fazer com que ele perca um pouco de peso, vai fazer com que ele fique mais nutrido. Explicar que o ganho de peso é comum. Isso pode mexer na dose da quimioterapia, o que não é interessante, né? Nem pra ele, nem pra ninguém, porque pra ele vai estar mais intoxicado com isso. Então, tudo isso a gente precisa falar que o paciente não sabe, tá? Bom,
E os alimentos que estão mais tranquilos de serem ingeridos por menor teor de carboidrato. Então, a cada consulta a gente vai explicando as coisas para o paciente. Quando chegar na questão de redução de carboidrato, aí assim a gente vai falar, né? Quando chegar numa dieta mais apertada nessa consulta que a gente for realmente enxugar. Então, evitar as frutas muito doces, dar preferência para as frutas menos doces, como morango, pêssego, melão, maçã, pera. Essas são frutas menos doces. Dá preferência aos vegetais que dão em cima da terra. Então, brócolis, couve-flor, repolho, beterraba, cenoura, vagem, quiabo. Esses vegetais têm um teor de carboidrato muito menor, né? Utilizar iogurte. Adicionar fibra nas refeições. Castanhas e oleaginosas são muito bem-vindas, mas não são à vontade. Pode comer um queijinho amarelo. Então, isso para paciente oncológico não tem problema nenhum. Não vai dar problema no intestino desde que a base da dieta seja vegetais. Ele pode comer um pedaço de gordura, um pedaço de carne com um pouco mais de gordura, uma carne um pouco mais gordurosa. Explicar para o paciente como é que é a montagem do prato dele. Então, olha, mais da metade do seu prato tem que ser, pelo menos a metade tem que ser compostas por vegetais que dão acima da terra. Orientar o paciente a fazer esses vegetais de maneira gostosa, de maneira saborosa, né? Cozida no vapor com água e sal, que Deus que me livre, eu falo que é pior que bater na mãe, abobrinha, berinjela cozida na água e sal, não tem, não, é horrível. Deus que me livre. Então, assim, orientar o paciente que ele pode botar um pouquinho de queijo ali em cima do legume, caso ele não goste do legume, né? Só refogado com alho, cebola, colocar um pouquinho ali de manteiga, tá? Então, dá essa liberdade para ele, ensinar ele a melhorar os alimentos, melhorar a palatabilidade dos alimentos. Esse também é o nosso papel. Quando a gente faz, gente, é certo, aplicando todas essas estratégias que eu falei aqui, o paciente vai aderir muito melhor à sua dieta. Ele vai conseguir fazer uma dieta low carb, redução de carboidrato na quimioterapia, na imunoterapia e na hormonioterapia. Ele pode até não perder peso, mas com certeza com essa estratégia você vai estar ajudando ele a manter o peso durante o tratamento, que já está fazendo um belo trabalho, porque se não fosse essa mudança, essa redução, ele estaria aumentando o peso. Ele estaria saindo do tratamento com 10 quilos a mais, o que é muito comum, tá? Então, ele mantendo, a gente já está no lucro, depois a gente otimiza a perda, beleza? Mas o que eu ia falar? Bom, dessa forma, pessoal, a gente vai caminhando com o paciente durante os tratamentos oncológicos, né? E levando ele à perda de peso. Então, o outro ponto que eu tinha esquecido aqui de falar, quando o paciente está em momento pré-operatório, o paciente com câncer de mama vai fazer uma cirurgia de mastectomia, retirada de parte da mama. Esse período a gente tem que controlar muito a dieta do paciente, controlar a glicemia dele, para não dar problemas maiores lá, estimular o paciente a praticar atividade física nesse período. Então, a low carb também é uma estratégia excelente pré-operatória. Então, com essas estratégias, a gente vai caminhando e vai evoluindo para outras estratégias também que são super interessantes para a gente aplicar nesse período, como, por exemplo, a dieta cetogênica, que será tema da nossa próxima live de quinta-feira que vem. Vamos falar tudo sobre dieta cetogênica. Para quem é indicada, quais são os benefícios, qual paciente que tem melhor benefício, se ajuda na redução do tumor ou não. Então, próxima quinta a gente vai falar sobre isso. Bom, pessoal, abrimos para perguntas agora. Temos aí 3 perguntinhas. Vamos lá que eu vou responder as perguntas de vocês. Você usa alguma fórmula para fazer cálculo ou calcula com base do recordatório alimentar paciente onco ou não? Então, Luana, todos eu utilizo como base o recordatório alimentar. Eu não utilizo nenhum programa para cálculo de dieta. Já tentei vários para paciente oncológico, principalmente. Para paciente em emagrecimento só normal, sem ser oncológico, você vai achar vários aí. Mas para paciente oncológico eu não achei nenhum que me atendesse. Então, o que eu fiz foi, durante todos esses 12 anos atendendo essa galera toda, foi criando modelos de cardápio e estruturas. Então, eu tenho lá o meu esqueleto de cardápio de dieta low carb para paciente em quimioterapia, em hormonioterapia. Eu tenho meu esqueleto de cardápio para paciente em quimioterapia para ganho de peso.
Então eu fui criando modelos de planos alimentares que eu vou alterando baseado no recordatório alimentar desse paciente, direto no momento da consulta, junto com ele, de acordo com as preferências dele, paciente onco ou não. Então, esse é o jeitinho que eu faço, tá? Não utilizo fórmula e nem cálculo. Deixa eu ver. No tratamento da imunoterapia, qual a melhor dieta? Então, Paula, no tratamento da imunoterapia, a gente vai da mesma forma. Depende do perfil, né? Porque a imunoterapia ela é utilizada hoje para diversos tipos de câncer. Então, tem paciente com câncer de mama, por exemplo, que faz a imunoterapia. E se o paciente realmente precisar perder peso, tiver com sobrepeso e obesidade, a gente também aplica a dieta low carb, tranquilamente, tá? Então, tudo isso que eu falei aqui também serve para um paciente que está fazendo imunoterapia, que estiver com sobrepeso e obesidade e não tiver com sintomas que impeçam ele de se alimentar, tá? Principalmente se ele já estiver perdendo peso. Então, na imunoterapia, a gente pode adotar a low carb como uma estratégia. Aí tem várias outras coisinhas que a gente vai colocando para ajudar a imunoterapia, né? Um shotzinho, um chazinho para imunidade, enfim, diversas outras coisas que a gente vai pontuando. Nada, querida. Vamos lá, deixa eu responder a outra. Na low carb, pode aumentar o consumo de proteína? Olha, pode de maneira discreta, né? Então, na verdade, não tem necessidade, tá? Porque você pode continuar comendo a mesma quantidade de proteína, você não vai aumentar a quantidade, você vai aumentar a quantidade de vegetais e trocar o tipo de alimento. Mas se for necessário, por exemplo, né, o paciente come ovos no café da manhã, no almoço e no jantar tem proteína, e aí eu preciso aumentar um pouquinho a quantidade de proteína para dar um pouco mais de saciedade para ele, por exemplo, no lanche da tarde utilizar um whey protein. Então, posso fazer isso tranquilamente. O que não é uma dieta só baseada em proteína, tá? Mas pode aumentar, sim, um pouquinho o consumo de proteína, visando, né, uma maior saciedade do paciente. Então, eu quero dar mais saciedade para esse paciente e tal, então eu vou aumentar um pouquinho o aporte de proteína dele, eu vou fazer com que ele coloque proteína em cima da fruta, eu vou fazer com que ele coloque proteína nas refeições que não tem proteína. Então, a gente pode, tá? Vamos lá para a próxima. Você faz somente cardápio qualitativo ou faz quantitativo também? Então, quantitativo também, tá? Porque a gente tem que levar em consideração as quantidades do paciente, as quantidades ingeridas. Então, por exemplo, hoje eu falei que 2 colheres de sopa de arroz no almoço e no jantar, mais meia xícara de feijão com 2 pães integrais, daria uma quantidade de 150 gramas de carboidrato. É porque, gente, eu já tenho muito isso na cabeça, assim, mas a princípio, uma melhora qualitativa da dieta já ajuda bastante. E aí, o que eu faço? Eu faço a redução gradual. Então, se o paciente, ele come, tudo é negociado com o paciente. Se ele come 5 colheres de sopa, tá, a gente consegue botar 4. Então, tenta colocar 4, depois você me avisa se você ficou saciado ou não. E aí, aumenta a questão dos carboidratos de menor, aos alimentos com menor teor de carboidrato. Então, assim, a maioria dos meus cardápios são qualitativos, mas na minha cabeça eu já tenho noções de quantidades ali, né? Eu vou reduzindo também as quantidades. Então, mas eu não calculo quantidades e sei de cabeça a quantidade do cardápio do paciente, não. Todos eles sabem que não é assim que eu trabalho, tá? E não é necessário, tá? Para o nosso perfil de paciente não é necessário nem um pingo. Bom, próxima... Perguntas respondidas. Esse negócio é um fenômeno. Como que fica a questão de avaliação física em pacientes oncológicos? Eu coloco em gramas ou em medidas caseiras. Eu coloco em medidas caseiras, né, gente? Porque paciente oncológico não vai pesar. A única pessoa que pesa comida nessa vida é marombeiro. Bota isso na sua cabeça. Ninguém mais pesa comida a não ser marombeiro, tá? Então, só eles que pesam. O paciente oncológico olha pra minha cara e fala: oi? Como? Nem se ele quiser emagrecer, tá? Então eu boto em medidas caseiras mesmo, tá? Como é que fica a questão da avaliação física no paciente oncológico? Bom, estamos falando de paciente com sobrepeso e obesidade, né? A avaliação física nesse paciente, pra mim, inicialmente, principalmente se ele não faz atividade física, pesagem. Só pesar. Só subir na balança e pesar.
Eu atendo uma cacetada de paciente online, a maioria dos meus atendimentos são online hoje em dia, praticamente. E eu falo, ó, tranquilamente, quando o paciente começa a fazer uma atividade física, começa a fazer um exercício físico, aí eu utilizo balança de bioimpedância para fazer avaliação física nesse paciente. E eu também gosto muito de tirar medidas de circunferência, principalmente se é um paciente com câncer de mama. Eu tô fazendo a promoção do emagrecimento, porque as circunferências ele consegue ver melhor, principalmente se o paciente estiver muito demasiado inchado. Então ele consegue ver essa redução de medida e fica super feliz e dá um resultado maravilhoso, tá? Mas também tem a circunferência da panturrilha, que é muito importante, principalmente se for idoso, e a circunferência do braço também, pra gente avaliar a massa muscular desse paciente. Então é peso, bioimpedância e circunferência em alguns, são a avaliação física que eu mais utilizo, tá? Dentro do Nutrionco, na prática, tem o módulo 3, que eu falo toda a avaliação nutricional, falo ferramentas de triagem do paciente, dou todas as ferramentas que tem lá, falo como é que eu faço, falo se precisa de balança de bioimpedância ou não, dou tudo lá dentro. Próxima. Talvez uma pergunta mais técnica, vamos lá. Porque todo tratamento oncológico o paciente precisa tomar corticoide? Porque para não ter risco de reação alérgica, né? Então, a maioria dos tratamentos o paciente pode fazer um quadro alérgico, pelo sim ou pelo não. Inicialmente no tratamento eles entram com corticoide. O corticoide ele também ajuda a diminuir náuseas, ele ajuda a controlar diversos efeitos colaterais, né? Apesar de causar alguns outros, mas ele ajuda a controlar diversos efeitos colaterais no paciente. Então a maioria dos tratamentos tem utilização de corticoide, alguns de uma dose maior, outros em uma dose menor. Então quanto mais sobrepeso e obesidade o paciente tiver, a dose de corticoide pode ser maior. Então, assim, todas as quimioterapias ou vai ter venoso, tem uns que vão ter só corticoide venoso, outros vão ter venoso e oral ainda. Então, esse é o problema, isso aumenta a glicose, ó, joga ela lá pra cima. Eu ainda vou entrar no tronco na prática, era muito. Que legal, que linda. Bom, pessoal, temos mais perguntas? Deixa eu ver. Respondi tudo, não deixei nenhuma. Bom, pessoal, queria agradecer a participação de todos vocês que estiveram nessa noite aqui comigo. A live vai ficar salva caso vocês precisem utilizar depois. Agora o Instagram tá com a velocidade no 2x no computador. Achei maravilhoso, já falo muito rápido, mas vai ficar para vocês ouvirem mais rapidinho. E quinta-feira estaremos aqui novamente falando sobre a estratégia de dieta cetogênica. Como é que é a dieta cetogênica, o que tem, quais os desafios, como é que aplica isso no paciente. Então, quinta-feira eu vou falar tudo sobre estratégia da dieta cetogênica, se funciona para redução do câncer ou não, tá? Então, vai ser muito bacana. Aguardo vocês quinta-feira às 20 horas. Obrigada, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.